Oi, gente. Meu nome é Rita Castro, sou professora de língua portuguesa. Como que vai ser as nossas aulas? Eu vou falar um pouquinho da nossa matéria e vou deixar algumas questões ou uma questão para que vocês respondam também no comentário, tá? Vamos falar de elementos da narrativa. Nós já falamos na sala de aula isso daí, tá? Eu coloquei uma lousinha aqui para poder trabalhar com a lousa, mas não deu por conta da claridade, né? Então, a lousa a gente não vai poder usar, tá? Então, eu vou falar um pouquinho dos elementos da narrativa, que nós já trabalhamos na sala de aula, tá? E em seguida eu vou passar o que vocês vão fazer como forma de atividade, tá bom? Então, assim, elementos da narrativa. O que é narração, primeiramente? Narração é quando a gente conta uma história, a gente está narrando uma história de alguém, tá? Ou a nossa própria história, então a gente está narrando, narração. E quais são os elementos da narrativa? Os elementos da narrativa são personagens, espaço, tempo, foco narrativo e enredo. Então a gente vai falar desses 5 elementos e depois eu vou ler um texto e vocês vão falar para mim, escrever para mim aí embaixo quais foram os personagens da história, em que tempo ocorreu a história, em qual espaço que ocorreu a história e o enredo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar de personagens. Uma história tem personagens. Quem são os personagens da história? É quem participa, é quem tem alguma ação na história, tá? Então, se ele só apareceu na história, não fez nada, então ele não é personagem. Ele vai ser um personagem a partir do momento que ele pratica uma ação, tá? Pode ser pessoas, seres humanos, pode ser animais, pode ser objetos. Se isso que eu falei pra vocês agora tiver fazendo alguma ação na história, praticando alguma ação na história, então ela é personagem, tá? Então, personagem é tudo que pratica uma ação na história. Segunda coisa, tempo. O que é um tempo dentro de uma história? É o tempo que dura, não é o tempo que eu leio. Aí eu li a história em 5 minutos, esse é o tempo da história. Não, é o tempo que a história dura, se é dias, minutos, horas, meses, anos, isso é o tempo da história. E muitas das vezes não vai estar escrito lá quanto tempo durou a história, vocês vão ter que assimilar. Ler a história, prestar atenção e assimilar e colocar pra mim se essa história aconteceu em horas, em dias, em semanas ou em meses, tá? Esse é o tempo. E o espaço? O espaço de uma história é onde acontece os fatos. Se é na rua, se é dentro de casa, e se for dentro de casa, em qual cômodo, tá? É na quadra, é na escola, é o espaço. E também, muitas das vezes, também não vai estar escrito no texto. Pela história, pelo contexto, vocês vão deduzir aonde que está acontecendo essa história, tá? Falei de personagem, tempo, espaço, foco narrativo. O foco narrativo de uma história são 2, tá? Primeira e terceira pessoa. Ah, professora, não tem segunda pessoa? Tem, mas esse é um assunto para uma outra aula. A gente vai falar do primeira e terceira pessoa, tá? Então, quando que o meu foco narrativo da minha história é primeira pessoa? Vai ser primeira pessoa quando a pessoa que estiver contando a história estiver participando dela. Tá? Então, exemplo. Eu fui para a escola ontem, mas não teve aula. Então, a pessoa está contando e está participando da história. E terceira pessoa é quando eu conto a história de uma outra pessoa, eu não participo dessa história, eu só conto. Então, ela foi para a escola ontem e não teve aula. A mesma história, só que com focos diferentes. Uma, eu estou contando uma história que eu participei, e outra, eu estou contando uma história que a outra pessoa participou. Então, ela não participa, é terceira pessoa, tá? Então, para frisar, primeira pessoa é quando a pessoa que está contando a história participa. Terceira pessoa é quando a pessoa que está contando a história não participa, tá? Ela só conta a história que está acontecendo com o outro, tá? Ela viu a história e está contando, tá? E o enredo? O enredo, gente, é o resumo de algum assunto, de algum texto, tá? Vamos pegar aí como exemplo o enredo do capítulo da novela de hoje. Você não vai contar tintim por tintim o que aconteceu. Você vai contar pra gente, essas são as partes mais importantes do que aconteceu naquele capítulo. Esse é o enredo. Mesma coisa com o texto.
você vai pegar o texto, você vai ler o texto, vai entender o que ele está querendo passar para você e no final, quando a professora ou alguém pedir para que você dê o enredo, você vai resumir, né, colocando aí dentro de um contexto, né? Não pode ser pegar uma frase solta aqui, uma frase solta lá e escrever, deixar de qualquer jeito. Não, você vai colocar, vai contar a sua história, tá? Pegando as partes mais importantes do que aconteceu naquele texto, naquela novela, naquele filme. Isso é um enredo, tá? Então, toda vez que a gente for fazer uma produção escrita, tá? Uma narração, nós vamos ter que usar esses elementos da narrativa. Porque nós precisamos, a nossa história que a gente for criar, o que a gente for contar, nós temos que ter o personagem, nós temos que ter o tempo, o espaço, o foco narrativo e o enredo, tá? Então, assim, o pessoal que tá chegando agora, tá bom? Nessa aulinha da gente, o tema principal, anota no caderno, tá? Pega um caderninho aí, anota, tá? Porque coloca assim, ó, primeira aula online de língua portuguesa, dia 27/4, aí coloca o título, Elementos da Narrativa, tá? Que são personagens, tempo, espaço, foco narrativo e enredo. É isso que nós estamos falando hoje. Tá? Ah, professora, mas eu não entendi. Ficou com dúvida? Deixa no comentário. Por quê? Porque eu vou estar lendo todos os comentários, todas as dúvidas e respondendo. Eu vou responder todas as dúvidas. Assim como eu vou olhar se vocês responderam o que eu vou pedir para que vocês façam agora, daqui a pouco. Eu vou pedir para que vocês façam nos comentários, respondam aí uma coisinha para mim nos comentários, tá bom? E o que vocês vão fazer para mim? Eu vou ler um texto para vocês agora, vocês vão prestar atenção, depois vocês vão colocar para mim nos comentários os personagens do texto, o tempo, o espaço, o foco narrativo. Entenderam até aí? Então, nos comentários, eu quero que vocês coloquem personagens do texto que eu vou ler, tempo, espaço e foco narrativo. É isso que eu quero que vocês coloquem nos comentários sobre o texto que eu vou ler. Não acabou, não. No caderno, eu quero que vocês escrevam para mim o enredo desse texto. Mas, professora, como que a gente vai... a senhora não vai passar na lousa nem nada, como que a gente vai lembrar? Vocês podem estar voltando, porque esse vídeo fica gravado depois. Vocês podem estar voltando nele e fazendo a atividade que eu estou pedindo. Então, no caderno, eu quero o enredo desse texto, tá? Que são as partes principais. É como se você estivesse contando o capítulo de uma novela ou de um filme para alguma pessoa, para algum colega. Você vai contar para mim esse enredo do texto que eu vou ler, tá? Ah, eu fiz um enredo no caderno, colocando para mim lá o título da aula, o dia, 27/4. Qual é o título da aula? Elementos da narrativa. Qual é a data? 27/4. Vocês vão colocar isso no caderno e vai colocar enredo do nome do texto, tá? Então, eu vou fazer a leitura. O nome do texto é Era uma vez uma chave. Era uma vez uma chave. Vivia chateada e triste, pois não tinha fechadura para abrir. Pôs-se então a chorar. Um cachimbo que passava por ali ouviu seu choro e disse: Deixe de tristeza, sua boba. O mundo é bonito. Vá procurar uma distração. Quem foi que disse que a chave tem que ter fechadura para ser feliz? O mundo é cheio de surpresas. Vá procurá-las. Mais que depressa, a chave enxugou as lágrimas e saiu pelo mundo atrás de tais surpresas. Chegou ao país das chuvas. Lá era muito úmido, molhado, e ela começou a se enferrujar. Resolveu sair de lá, antes que fosse tarde demais e a ferrugem não a deixasse mais andar. Esse é o texto, curtinho, facílimo. Os personagens, as personagens estão na cara, né? Então dá para identificar aí, ó, rapidinho, o tempo, o espaço, o foco narrativo e o enredo. Estamos conversados? Entenderam? Se não entenderam, coloca aqui nos comentários, tá? Então, finalizando, aula curtinha, só a primeira aula da gente, tá? Finalizando,
nome nos comentários, com a série na frente, tá? Volta o vídeo para saber o que é personagem, o que é foco narrativo, o que é espaço, enredo, tempo. E faça um enredo pra mim do jeito que eu tô falando. E faça as coisas que eu tô pedindo pra que vocês façam, pra que eu possa registrar aqui no meu caderninho. Tá bom? Qualquer dúvida, nos comentários, tá? Beijo, até mais.